crianças, boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. E vamos para mais uma aula de matemática. Antes da gente entrar na matéria de hoje, eu vou falar sobre um pouco da história. A origem da palavra matemática. Então, a palavra matemática, ela vem do grego, tá? Então, a matemática no grego significa, a primeira parte, explicar, conhecer e entender, e a segunda parte, técnica e arte. Como historicamente os dois principais objetos de estudo da matemática são os números e as figuras geométricas, podemos dizer que matemática é a arte ou a técnica de explicar, conhecer e entender os números e as figuras geométricas. Outra palavra bem conhecida na matemática é a geometria. Então, vamos saber qual é a origem dessa palavra. Teve um historiador, o nome dele é Heródoto, ele viveu no século V a.C. Então, esse historiador, ele atribuiu aos egípcios a origem da palavra geometria, um dos ramos da matemática. Por quê? Porque antigamente os egípcios pagavam impostos das terras de Faraó, assim, das terras ao Faraó, como a gente paga o IPTU hoje em dia. Das nossas casas, da onde a gente mora, a gente paga IPTU. Então, naquele tempo, os egípcios pagavam ao Faraó. E o rio Nilo é um dos mais extensos do mundo, e ele passa por todo o Egito, de norte a sul. Então, quando o rio ele transbordava, os marcos que delimitavam as terras dos egípcios, eles desapareciam. Por isso, os cobradores de impostos do faraó tinham que medir novamente os terrenos e recalcular o imposto que cada um deveria pagar. Assim surgiu a denominação grega geometria, que significa geo, terra, e metria, medida. Então, medida de terra. Atualmente, podemos dizer que a geometria é o estudo das figuras geométricas, incluindo as medidas das figuras. Que é o que nós vamos estudar. Nós vamos estudar, então, sólidos geométricos. Essa é a matéria. Alguns exemplos de sólidos geométricos. Então, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide, cone, cubo e cilindro. Então, eu vou colocar aqui as figuras. Cilindro, cone, esfera, cubo, paralelepípedo, pirâmides e prisma. Esses são alguns. Um exemplo desses sólidos geométricos no nosso cotidiano. Então, um exemplo de esfera. Uma bola de futebol, porque a esfera ela é redonda. Lembra uma bola de futebol. Um paralelepípedo, ele lembra o quê? Um bloco de cimento no nosso dia a dia. A pirâmide os telhados das casas. E também a oca. O que é oca? É uma habitação indígena. Como que é essa habitação indígena? Ela consiste em uma grande cabana feita com troncos de árvores e coberta com palha ou tronco de palmeira. E nessa oca, eles podem viver várias famílias de uma mesma tribo. Então, ela é bem grande. O cone lembra o quê? Lembra o chapéu de festa, uma casquinha de sorvete. E o cilindro, uma lata de biscoito. Né? Essas que a gente vê no supermercado, redondinha. É um cilindro. Então, vamos ver os poliedros e os corpos redondos. Poliedros teve também na aula no CMSP sobre eles. E nós vamos dar uma aprofundada nesse assunto.
Os sólidos geométricos que têm apenas faces planas, elas são chamadas de poliedros. E os sólidos geométricos que têm pelo menos uma parte que não é plana, ou seja, arredondada, e que por isso podem rolar, são chamados corpos redondos. Então, os que têm as faces planas são poliedros. Os que têm pelo menos uma parte arredondada são corpos redondos. E o que significa poliedros? Poli significa muitos e edro significa faces. Então, poliedro significa objeto com muitas faces. Elementos de um poliedro. Então, do que é composto esse poliedro? Então, ele tem o vértice, a face e a aresta. Então, este poliedro tem 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. Vamos ver? 6 vértices. Os vértices são os pontinhos. Um, dois, três, quatro, 5, 6. 6 vértices. 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5. E 9 arestas. A aresta é o tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Então, aqui tá explicando que cada vértice é um ponto. Então, o vértice é o pontinho de encontro das arestas. A aresta é um segmento de reta. Segmento de reta é o traço de um ponto ao outro. Nós vimos já isso, que o segmento de reta, ele é trecho de uma reta. São trechos de reta, pedaços da reta. Então, o poliedro, ele é formado, a aresta é formada de segmentos de reta. Então, aqui é um segmento, aqui é outro, e assim por diante. Cada face é uma região plana. No poliedro, as faces são planas. Então, essa face aqui, ó, essa, a de cima e a de baixo, todas são planas. Neste poliedro, cada vértice é o encontro de 3 arestas. Então, especificamente, né, nesse poliedro aqui, ele é o encontro de 3 arestas. 1, 2, 3 arestas. E cada aresta é o encontro de 2 faces. Uma face, 2 faces. Uma face, 2 faces. Este poliedro tem 2 faces triangulares e 3 retangulares. 2 faces triangulares, a de cima e a de baixo. As retangulares são as laterais. Então, vamos falar de alguns poliedros. O primeiro que nós vamos falar é o paralelepípedo, ou bloco retangular. Dimensões de um bloco retangular. Todo sólido geométrico tem 3 dimensões. E por isso, ele é chamado de figura tridimensional. As 3 dimensões do paralelepípedo são comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. E os elementos são faces, vértices,
e arestas, que são os tracinhos. O cubo. O cubo, ele tem as 3 dimensões de medidas iguais, ou seja, com todas as arestas com medidas de comprimentos iguais. Então, ele tem as 3 dimensões, a comprimento, largura e altura iguais. Essa é a característica do cubo. Então, no estudo dos poliedros, nós vamos estudar agora os prismas. Todo prisma tem 2 bases paralelas e iguais, e tem faces laterais retangulares. Essa é a característica do prisma. Então, as faces dela, as bases dela, que é a de cima e a de baixo, são 2 bases, são paralelas e iguais. E as laterais, que são as faces laterais, ela tem a característica que ela é retangular. Então, tem 2 bases paralelas. E as faces laterais retangulares é um prisma. E a aresta aqui tá demonstrando, ó, a aresta que eu falei para vocês que é um segmento de reta, a face lateral, os vértices são os pontinhos de encontro das arestas, e a base, que é a parte de baixo e de cima. E como que é definido o nome do prisma? É de acordo com a base dele. Então, um prisma, ele pode ter várias formas, a base dele. Então, ele pode ter uma base triangular, de um triângulo. Aqui tá, faltou um pedacinho. Quadrangular, quadrada, né? A base quadrada. Pentagonal, aquela figura geométrica de 5 pontas, ó. 5 arestas. 1, 2, 3, 4, 5. E o hexagonal, de 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal. Então, o nome do prisma, ele vai ser definido conforme a base dele. Então, a base dele é uma figura geométrica. E, com base nisso, é que vai ser o nome dele, tá? Pirâmides. Toda pirâmide tem faces laterais triangulares. É uma característica da pirâmide. Então, as faces dela vai ser triangular, sempre. E o nome da pirâmide também é definido de acordo com a forma da base. A base dela também pode ser uma figura geométrica. Então, triangular, quando a base for um triângulo, quadrangular, quando a base dela for um quadrado, pentagonal, quando for uma figura de 5 lados, e hexagonal, quando for de 6 lados. Então, tanto o prisma quanto a pirâmide, o nome dele é definido pela base, que é uma figura geométrica. Com base nisso, nessa aula de hoje que eu expliquei, eu vou passar um formulário lá do Google com atividade para fixar os conceitos. Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo. Eu passo lá algumas informações, uns áudios no próprio grupo, no individual, se for o caso. Mas não fiquem com dúvidas, tá? Não conseguiu fazer o exercício? Pode perguntar que nós respondemos, tá bom? Bons estudos!